Rodada 35 do Cartola FC. Mercado Relâmpago já fechando neste sábado e é momento de você curtir o nosso vídeo, ver as possibilidades para se diferenciar nessa reta final do Cartola FC. Bora que bora, é momento de escalar o nosso time HJP Esportes de regularidade no vídeo de hoje, de passar dicas importantes para você se diferenciar. E já vou te falando, o nosso time vai te surpreender para você que precisa tirar pontos nesta reta final do Cartola FC. Bora lá comigo neste vídeo exclusivo e especial para você com muita estatística. Bateu pro gol! Na rodada 34, fizemos 69 pontos com o nosso time de regularidade, uma pontuação bem acima da média dos cartoleiros, embora essa média está um pouco poluída, já que muitos cartoleiros acabam parando nessa reta final aí do Cartola. Mas bora pra cima, momento de fazer uma escalação com exclusividade para você, para buscar uma pontuação muito boa aí, não é mesmo? Olha só, o nosso time está com 2.596. Quase atingimos 2.600. É uma regularidade interessante. Lógico, os líderes ali do top nacional estão bem acima, mas para quem está disputando liga, uma pontuação assim já é o necessário para estar dentro aí, né, da faixa de premiação das suas ligas. A gente pegando aqui o nosso perfil, a gente vê que temos uma regularidade excelente nessa reta final, inclusive nas últimas 3 rodadas aí, passando dos 90 pontos. Não fomos tão bem como esperávamos nessa rodada, mas com certeza as estatísticas e os números trarão boas oportunidades para nós nesta rodada atual. A gente olhando aqui a escalação do nosso time, acertamos aqui em cheio, Depay, o Yuri Alberto e o Wesley, mas o nosso meio de campo também foi bem, galera. Infelizmente o nosso capitão, né, decepcionou um pouco, né, o Garro pontuou muito abaixo aí do esperado. Se tivéssemos ido aqui de um Yuri Alberto, Depay, teria uma pontuação bem melhor. Embora a nossa linha defensiva decepcionou aqui com o Rubens, né, a condição até do próprio Hugo Souza que estava aqui no nosso time, fazendo o hack. Reinaldo também não atendeu às expectativas. Mas faz parte, galera. Perdemos SGs, as nossas pontuações foram prejudicadas principalmente na linha defensiva do nosso time e pelo nosso capitão. Mas vamos lá, temos boas oportunidades nesta rodada. Se a gente observar aqui a tabela de jogos, não teremos nenhum jogo que vai estar fora aí da contabilidade desse cartola, tá? Serão todos os jogos válidos, mas nós temos aqui os jogos de terça-feira e quarta-feira com risco. Porém, podemos se diferenciar em alguma dessas situações que eu vou te explicar daqui a pouquinho, olhando a classificação, tá? Falando em classificação, acho que antes da gente analisar essa condição aqui de confronto, é importante a gente olhar a classificação nesta rodada. Olha só, nós teremos na rodada 35 os times que estão brigando pela liderança ou brigando por vaga na Libertadores muito favoritos. Então nós temos o Botafogo, muito forte para essa rodada, o próprio Palmeiras jogando fora, estão ali, ó, diferença de 2 pontos na liderança, né, buscando a liderança entre os dois times. O Botafogo tropicou na rodada anterior, teve a polêmica lá com o Galo. Por outro lado, o Palmeiras está tentando se aproveitar dessa mini crise ali do Botafogo, não diria crise, né, mas o confronto individual ali e até mesmo com a ansiedade de alguns jogadores, porque o ano passado o Botafogo acabou perdendo por bobeira também. Então, o Palmeiras pode se aproveitar disso e tem um jogo muito favorável nessa rodada. Fortaleza também pode ser uma boa, mas enfrenta um Flamengo que está os dois ali na cabeça da tabela. Então tem um certo risco, embora a Fortaleza possa ser um pouco mais favorito. Internacional brigando diretamente com São Paulo por vaga na Libertadores. Então nós temos o Inter muito favorito para essa rodada, na minha visão. Vale muito a pena a ofensividade desse time. Corinthians também brigando, né? Vem com uma regularidade muito boa nos últimos jogos, 5 vitórias seguidas. É o time com a melhor performance nos últimos 5 jogos, tá? Só que o Corinthians vai ter alguns desfalques ali, principalmente com o Memphis levando o terceiro cartão amarelo e o Yuri que vai ser reavaliado aí até o fechamento do mercado, até o jogo que vai ocorrer nesse final de semana. Mas nós temos o Corinthians muito favorável para esse jogo também, na minha visão. Mais abaixo aqui, galera, nós temos os times que estão na zona de rebaixamento ou brigando ali, né, para tentar se safar. Então nós temos um confronto direto pelo rebaixamento, Fluminense e Criciúma. Criciúma aqui empatadinho, eu vejo o Fluminense favorito. Nós temos o Red Bull Bragantino, o time que enfrenta o Red Bull é favorito, então seja internacional. Nós temos o Cuiabá, que enfrenta aqui o Juventude. Cuiabá já rebaixado praticamente, mas o Juventude ainda existe risco de ser rebaixado. Então, o Juventude jogando em casa é muito favorável aí para a linha ofensiva, tá? Então fique ligadinho. E o Atlético Goianiense também já rebaixado, vai enfrentar ali o Palmeiras. Palmeiras, eu creio que não vai ter dificuldade em passar ali pelo Atlético Goianiense tranquilamente. Então, voltando aqui para a tabela, pessoal, o que nós temos? Olha só, Botafogo, falei que é muito favorito, vai enfrentar um Vitória. Se a gente observar, o Vitória está aqui, ó, pessoal, no meio da tabela, 12º, brigando ali pela vaga na Sul-Americana. Então, a Vitória não deve deixar esse jogo por menos, tá? Contra o Botafogo.
Somente uma observação, eu vejo que a linha defensiva do Botafogo é uma das mais sólidas desses últimos jogos, tá? Embora o seu ataque às vezes bate cabeça, a linha defensiva do Botafogo é muito segura, embora vá enfrentar um time que vem conquistando muitos gols nos últimos jogos, mesmo fora de casa, que é o Vitória, tá? Mas fique ligadinho, o Botafogo tem uma linha de defesa segura. Minha preocupação é que o Barbosa não vai jogar e era praticamente um líder ali na linha de defesa, era um dos zagueiros favoritos para essa rodada. Atlético Goianiense contra o Palmeiras. Palmeiras super favorito. Entre Botafogo e Palmeiras, eu vejo que o Palmeiras é mais favorito, tá joia? Juventude e Cuiabá, o que eu comentei com você. Juventude tem grande oportunidade. Está cedendo bastante gols. Um SG para o Juventude pode existir, mas eu prefiro escalar em tiro curto. Mas, para regularidade, eu cairia fora de SG do Juventude. O detalhe é que o Cuiabá não vem conquistando muitos gols, então pode ser um favor, um favorecimento, né, digamos assim, para o Juventude. Mas o ataque é muito forte, tá? Eu vejo boa para se diferenciar. São Paulo e Galo, um jogo assim um pouco mais neutro, eu teria cautela nesse jogo, tá? Tem jogos mais favoritos nessa reta final, mas jogos com melhores oportunidades estatísticas. Internacional e Bragantino, aqui sim, o Inter vem como a segunda melhor campanha, a melhor é a do Corinthians, a segunda vem com o Inter nos últimos jogos, muito favorável aqui o Inter, seu time praticamente ofensivo completo disponível, Bragantino ali tentando fugir da zona de rebaixamento. Linha defensiva do Inter é muito válido também para essa rodada. Bahia e Cap, um jogo morno, eu teria cautela nesse jogo. Os dois times estão desesperados, mas as estatísticas não são favoráveis assim para esse jogo, então eu prefiro ficar de fora. Corinthians e Vasco, o Vasco vem cedendo muitos gols, Corinthians conquistando, vale muito a pena. A gente pode pensar até mesmo no Yuri Alberto, que será reavaliado ali. Pode ser que ele venha a jogo também e é um dos favoritos. Tem por outro lado, né, o Romero retornando, embora não tenha feito boas pontuações, até porque está no banco, né? Então não tem tido tanta chance, mas é uma boa para se diferenciar. Fluminense e Criciúma. Esse jogo aqui já é na terça-feira. Fluminense é favorito para SG aqui. É um jogo muito favorável para a linha defensiva do Fluminense. Embora o Criciúma às vezes surpreenda times grandes e está totalmente pressionado ali na linha de rebaixamento. Fluminense tentando fugir. Eu vejo que o Flu é favorito para esse jogo. Vamos ter que aguardar os resultados dos jogos que ainda do jogo que ainda o Flu vai cumprir nessa sexta-feira para a gente poder ter certeza dos jogadores que estarão disponíveis. Mas vale a pena um peça ou outro ali. Fortaleza e Flamengo, esse jogo é lá na terça-feira também. Existe risco, os dois times estão na cabeça de cima ali, né, na parte de cima da tabela. Teria cautela, embora tenha bons jogadores estatísticos aqui, principalmente pela parte do Fortaleza. Cruzeiro e Grêmio, jogo lá na quarta-feira, eu nem tô olhando para esse jogo. É difícil prever o que pode acontecer nesse jogo lá na quarta. Então, já não é tão bom estatisticamente. Então, gente, para que ousar tanto numa escalação pensando num jogo lá de quarta, jogadores lá de quarta-feira, sendo que o mercado vai fechar no sábado. Então, cuidado nessa condição, tá, gente? Tiro curto apenas para esse jogo. Estatísticas. Resumidão aqui para vocês, eu vejo mais uma vez. Por que eu estou falando do SG do Inter? Olha só, cedeu um gol e o Bragantino conquistou apenas um nos últimos 5 jogos. É um SG muito favorável. Fluminense, acabei de falar, olha só, também é um SG favorável, cedeu apenas um gol e o Criciúma aqui conquistou apenas dois, tá? Botafogo. Comentei com vocês que existe risco no Botafogo, justamente por isso. Embora tenha cedido 2 gols apenas, o Vitória conquistou 8 gols nos últimos 5 jogos. Então existe um risco sim para esse SG do Botafogo. Eu não dobraria, pelo menos por enquanto, tá? Corinthians e Vasco. Pode ser uma boa SG do Corinthians? Sim, pode ser, sim. Mas estatisticamente, nós temos um certo risco. O Corinthians cedeu 5, o Vasco conquistou 2. A favorabilidade do Corinthians nessa rodada é mais pelos gols que não vem conquistando por parte do Vasco. São Paulo e Galo teria cautela. Fortaleza e Flamengo também teria cautela. Flamengo fora de casa vem forte. E aqui o Atlético Goianiense, lógico, esse jogo a gente tem que olhar aqui nos visitantes. E por fim, nós temos aqui o Juventude, gente. O Juventude aqui tem 11 gols cedidos. É aquele SGzinho do desespero, aquele SG para quem precisa tirar muito pontos ou até mesmo fechar um tiro curto. Porque embora ceda bastante gols, o Juventude é o time mandante que mais cede gols, o Cuiabá não conquista. É o time visitante que menos conquista. Olha só, hein? Totalmente inversa a estatística aqui, então existe risco. Eu prefiro mais é partir para o ataque desse jogo. Mas vamos lá, invertendo o mando agora do que eu comentei com vocês. Falando já em Juventude. O Juventude conquistou 8 gols e aqui o Cuiabá conquistou 4, tá? Cedeu 4, na verdade. Então o ataque do Juventude vem bem e pode ser uma boa nessa rodada. Falando aqui em Palmeiras, que era um SG que eu estou visando também, ó, cedeu 6 gols e aqui o Atlético Goianiense conquistou apenas 2. Fique ligadinho, Atlético Goianiense já rebaixado, Palmeiras vice-líder, buscando o resultado. Com certeza o Palmeiras não vai dar mole nesse jogo, porque se dá mole contra o Atlético Goianiense pode já abandonar o título da temporada, tá? Então tem que ficar ligado. E aqui o Fluminense, falamos que é uma boa linha de defesa, agora a parte de ataque é o pior ataque nos últimos 5 jogos, só que vai enfrentar a segunda pior defesa dos times visitantes, que é o Criciúma, tá joia? Por outro lado, lembra que falamos do Corinthians como um excelente ataque? Vai enfrentar a defesa que mais cede gols nos últimos 5 jogos, que é aqui o Vasco da Gama, e o Corinthians é o ataque que mais conquista. A preocupação é que temos os desfalques ali, as possibilidades de mudança dessa linha ofensiva do Corinthians, mas mesmo assim é favorito.
Então, Garro, não queira tirar o Garro do seu time só porque ele deu uma zicada na rodada anterior. Analisa o contexto como um todo, o resultado do Garro como um todo nos últimos jogos, e você vai ver que não vale a pena tirar ele, tá bom? Ainda mais quando a gente vê uma estatística assim tão favorável. Não teremos Memphis? Tudo bem, vamos analisar ali a condição do Roberto, vamos analisar a condição ali do Romero, mas sem o Memphis o Garro pode até ganhar mais força ofensivamente falando, tá joia? Internacional muito favorável para o ataque, também é um time que vale muito a pena a escalação. Botafogo vale a pena também, mas a gente vai ter que ver quem joga ali, né? O Igor Jesus, não tô muito assim com um feeling de escalar o Igor Jesus. E agora, pelas estatísticas, tá mais ou menos. Eu não escalaria, mas vamos lá, vai de cada um, tá? São Paulo e Galo, aqui é um jogo equilibrado, pode valer a pena um jogador ou outro, principalmente aqui o Lucas Moura, se tiver disponível, lógico. E aqui o Fortaleza, a estatística do Fortaleza é válida ofensivamente, nós temos ali principalmente o Martinez pelo meio de campo, que vem muito bem ofensivamente nos últimos jogos, vale a pena ali contra o Flamengo também, tá joia? E por último aqui o Juventude, que já falamos. Beleza, pessoal? Aqui são as estatísticas de gols. Não vou avançar muito nesse jogo, né, nessa análise, digamos assim. Eu te espero na nossa live de análise técnica, que ocorrerá aqui nessa sexta-feira ou no sábado pela manhã, para você ter o potencial e a oportunidade de escalar peças diferenciadas e poder resenhar comigo, fazendo uma análise mais aprofundada, tá joia? Vamos lá, voltando então para a nossa tabela, já analisamos as condições aqui, tá? Então a gente vai fazer a escalação para você vendendo esse time todo aqui e vamos buscar oportunidades. Esquema tático para essa rodada, eu vejo que o 4-3-3 é muito forte aí, é a melhor condição estatística. O 4-4-2 na rodada 34 era bom, para a rodada 35 eu vejo que é difícil sair ali do 4-3-3, mas o segundo esquema tático que mais me agrada é justamente de novo o 4-4-2, tá joia? E vamos lá, começando aqui pelo gol, pessoal, sempre pela média aqui. Quais as oportunidades que temos? Everton vale muito a pena, jogando fora de casa. O John, existe um risco, mas para quem quiser, ele está indo bem nos últimos jogos, pontuando sempre acima dos 5 pontos, tá? Marquezinho para defesa, mas eu não estou de olho nesse jogo. O Walter pode ser uma boa para defesa, tá? Embora não venha cedendo gols, né? Vai ter um Juventude que vai chutar bastante. Então, se o Cuiabá tentar ou conseguir segurar esse SG, com certeza você pode esperar uma mitada do Walter, tá? Rocher também é um jogador que vale a pena para essa rodada, embora esteja oscilando bastante, tá? Então a gente tem que ter essa cautela, tá? Pode ser super interessante. Hugo Souza, eu pelo menos vejo que tem goleiros melhores que eles nessa rodada, tá? Então são as oportunidades que nós podemos ter aqui, tá joia? Vamos lá. O goleiro que eu escolhi para essa rodada é o Fábio, tá? É o goleiro que mais teve defesas nessa temporada, tá? Entre os que mais teve, 114 defesas conquistadas. É um jogo favorável para a SCG que eu falei para vocês. Lógico, vai atuar ainda o time do Fluminense. Se o Fábio estiver provável aí para essa e disponível, né, para a próxima terça-feira, eu vou estar com ele. Então a prévia do meu time está aqui com o Fábio. Lógico, passei as outras oportunidades que dá para você substituí-lo aí, caso ele não esteja provável, tá bom? Pela lateral, o Bernabé não dá para fugir dele, ficou descansado ali um tempo, né? Deu uma sentida, ficou suspenso também, mas vale muito a pena, é muito favorável o Bernabé para essa rodada entre os laterais disponíveis. Nós temos aqui o Vitinho. Vale a pena o Vitinho aqui pelo Botafogo, uma peça, ou ele ou o Alex Telles. Analisando os dois, eu vejo que o Vitinho vem com uma melhor regularidade. Mais abaixo nós temos aqui um Marcos Rocha, também é válido, e o Mateuzinho pelo Corinthians jogando contra o Vasco da Gama. Mateuzinho, mesmo sem SG na última rodada, pontuou 5 pontos, acima dos 5, tá? Fique esperto com isso, fique ligadinho. Wesley pode ser uma boa, pontuou 7.9, mesmo sem SG na última rodada. Vai ter um jogo menos favorável agora fora de casa. Samuel Xavier também pode ser uma boa oportunidade. E assim vai, não vou mais avançar em muitos laterais, não. Eu vou aqui com o Vitinho, a minha escolha aqui do Botafogo, tá, pessoal? Na zaga, nós temos grandes oportunidades. Ó, fique ligadinho que o Thiago Silva está disponível de novo, hein? Ele tem pontuado muito bem e tem dado sorte para o Fluminense, principalmente quando joga em casa, tá? Então, o Thiago Silva pode ser uma boa estando disponível. Rogel, aqui também do Inter, vale a pena. Bastos ou Adrielson. Na zaga do Botafogo eu teria cautela. Eu iria só se fosse com o Barbosa aqui, tá bom? Gustavo Gomes, peça importante ali pelo Palmeiras, retornando ali da sua seleção. Eu vejo que vale muito a pena, embora não esteja pontuando bem nos últimos 5 jogos, mas conhecemos o Gustavo Gomes. Do nada ele pode arrancar um golzinho ali de cabeça, então vale muito a pena. É difícil a gente não ir com ele, principalmente se ele estiver entre os mais escalados, tá? Vitão também pode ser uma peça muito forte aqui, tá? Para estar aí no seu time, tá, pessoal? Mais abaixo aqui, o que nós temos? Nós temos o André Ramalho. O André Ramalho aqui pelo Corinthians é um jogador que vem pontuando muito bem e me agrada as pontuações dele. Aqui na última rodada, ele deu uma assistência, por isso fez 6.10. Sem assistência, ele pontuaria 2.10 aqui, que de certa forma não é lá aquela, para zagueiro desse ano que vem mal pra caramba, não é lá aquela pontuação ruim, né? Eu vejo que vale a pena o André Ramalho, pelo menos por enquanto. Lógico, te passei outras opções aqui e tô balançando também e analisando um pouco mais o Thiago Silva, tá? Eu só vou aguardar o resultado do jogo de sexta-feira aqui que o Fluminense ainda vai realizar. Meio de campo, galera. Lucas Moura, jogando dentro de casa, ele vem numa pontuação de extrema regularidade. Vale a pena um Lucas Moura aqui, tá? Garro, não dá para tirar ele, embora ele pontuou mal, mas ele vinha muito bem. Tá até um pouco menos regular do que o próprio Lucas Moura aqui. Mas o Lucas Moura vai enfrentar um Galo que tem dificuldade agora aqui, hein, pessoal. Pode ser que o Galo venha misto, né, para esse jogo.
a gente vai e o Galo não vem bem nos últimos jogos também, tem isso. Tem o John Arias lá, só que é lá pra terça-feira, teria cautela. Rafael Veiga, é difícil tirar o Rafael Veiga daqui, tá, já falo pra vocês. Dá pra gente buscar oportunidades, mas é difícil. Alan Patrick também é muito válido, tá, é muito válido para o jogo. Estatisticamente, ele oscila, ele depende um pouco mais do gol para pontuar. Aqui 3,9 sem gol, sem assistência. É raro ele fazer esse tipo de pontuação, mas é um jogo favorável aqui para o Alan Patrick, tá, pessoal? Mais abaixo aqui temos o Emmanuel Martinez, que eu comentei com vocês que ele vinha muito bem, mas vai enfrentar uma pedreira que é o Flamengo agora. Mas mesmo assim, é válido o Emmanuel Martinez, tá? Fique ligadinho, é um jogador que pode fazer a diferença para o Fortaleza jogando dentro de casa. Aí eu não iria mais além com nenhum outro jogador aqui, tá? Realmente a minha dúvida está aqui entre o Lucas Moura, tá, para essa rodada e o Alan Patrick, tá, pessoal? Por enquanto eu vou aqui de Moura, tá? Que vem um pouco mais regular do que o próprio Alan. No ataque, nós temos oportunidades. O Estevão provavelmente vai estar entre os mais escalados ali. Pode ser uma boa, pode ser um jogo favorável para ele, tá? Mas eu vou de Wesley, que tem um jogo mais favorável ainda jogando dentro de casa. Lógico, se você quiser ir com o Borrell, fazer essa dobra aqui, igual muita gente fez com o Corinthians na rodada passada, também é válido, tá? Mais abaixo aqui nós temos o Lucas Barbosa contra um Cuiabá. Pode ser um diferencial, viu, pessoal? Eu vejo que o Juventude deve fazer gol sim nesta rodada jogando em casa, tá? O Cuiabá tentou segurar de todas as formas no jogo anterior, mas acabou cedendo. E o Juventude é aquele time que tem essa qualidade muito ofensiva e vai para cima insistentemente. Então, o Lucas Barbosa é muito forte e deve ser peça fundamental para você tirar pontos nessa rodada, tá? Muita gente vai fugir dele. Times de liderança não vai com o Lucas Barbosa, você pode ter certeza, tá? Então eu vou aqui para você como peça para se diferenciar aqui, tá? E nós temos o Anderson Romero, pouca gente vai ver ele também, até porque a hora que olha um gráfico dele assim, corre, principalmente para quem está na liderança, mas acaba esquecendo que ele tem pontuações baixíssimas porque está enfrentando o banco, tem pouca minutagem, tá? E agora tendo a oportunidade como titular, pode fazer a diferença, tá bom? Porém, pessoal, eu acredito muito que nesta condição do campeonato e do Corinthians, eu acredito que o Yuri Alberto vai tentar estar presente nessa rodada. Então, quando a gente olha aqui, filtros, provável, olha só, nós temos o Memphis já afastado e o Yuri Alberto nulo, tá? Então, sendo assim, eu vou com o Yuri Alberto, ele vem pontuando muito bem. Eu vou com ele nulo, por enquanto, numa estratégia, tá? Lógico, esse time pode sofrer alterações. E aqui, pessoal, a gente vai com o Estevão no banco. Ah, Elton, o Yuri não vai jogar. O Estevão assume, tá? Lógico, vai dar tempo de você mudar, fazer suas estratégias aí no sabadão. Você tem essas oportunidades, tá? E técnico, pessoal, nós vamos aqui com o técnico sensação do momento. Eu vou aqui com o Roger Machado, tá? Lógico, tem o Abel Ferreira, que é a segunda opção de escolha para técnico, e a terceira, Ramon Dias, tá? Então, olha só, o Abel Ferreira vem com uma pontuação irregular nos últimos jogos, mas tem um jogo muito favorável. O Ramon Dias tem uma pontuação espetacular, pelo menos nos últimos 5 jogos. E nós temos aqui o Roger Machado, sensação do momento, com uma pontuação muito boa também nos últimos 4 jogos que ele participou. Então, nós temos essas condições e oportunidades para vocês. Estou desse jeito por enquanto. Meio de campo nós vamos aqui no banco Emmanuel Martinez, que também vale no time titular, caso você queira, mas aí não dá para fazer tantas apostas assim, tá? Aqui no banco, pela zaga, vai depender muito da decisão ali do Thiago Silva, que nós vamos colocar ou não, mas por enquanto eu vou de Vitão, que é um bom SG. Na lateral, pessoal, nós temos o Marcos Rocha e o Mateuzinho. As duas oportunidades são boas. Marcos Rocha oscilando bastante, Mateuzinho vindo com melhores pontuações, então eu vou de Mateuzinho, tá? No gol, não vou fazer hack por enquanto, acho que nem dá oportunidade de hack, então nós vamos aqui com a oportunidade do John, tá? Que é um segundo goleiro que eu optaria, caso não fosse com o Fábio ou caso eu tire Fábio, tá? Então nós estamos assim, linha defensiva não estamos dobrando praticamente nada, exceto aqui técnico com o Bernabé. Nós temos o Veiga, Rafael Moura, o Lucas Moura e o Garro pelo meio de campo, Barbosa, Yuri Alberto Nulo e o Wesley, tá? Time, se você está liderando ligas e não quer bobear, eu colocaria o Estevão aqui no lugar do Lucas Barbosa, tá? Aí ficaria para decidir esse terceiro atacante ali entre o Yuri Alberto. Se ele não jogasse, eu pularia para um 4-4-2 e daria para colocar um outro meio aqui que vale muito, o Alan Patrick, o Emmanuel Martins. São as oportunidades para você nesse time, tá? E aí, para você que gosta de diferenciar, nós temos o capitão. Cartola não disponibiliza mais os capitães mais escalados. Então nós temos aqui o Garro como uma boa, nós temos o próprio Wesley, tá? E nós temos o Lucas Moura, que é válido aqui. Desses três eu vejo que a gente pode tirar os mais seguros, tá bom? Ousadia seria o Lucas Barbosa. E para se diferenciar, que pouca gente está vendo, é aqui o Bernabé. Eu vou com ele de capitão para você, trazendo uma escalação de oportunidades e de diferenciação aqui no HJP Esportes. É muito favorável. Bernabé vem participando de gols nos últimos, pelo menos 10 jogos ali. Ele vem com ótimas oportunidades, participando em gols em quase todos os últimos 10 jogos. Tá joia? Muito top nosso time já escalado e espero que você se diferencie com as nossas dicas e oportunidades que eu passei para vocês no vídeo de hoje. Te espero na nossa próxima live, ou nessa sexta-feira à noite, ou no sábado pela manhã, para a gente poder resenhar e fazer uma análise mais profunda com a atualização do nosso time aqui principal e também o nosso time da live. Um grande abraço, até a próxima e uma excelente mitada na rodada 35 do Cartola FC. Até a próxima.